Boa tarde a todos e todas. Estamos com mais uma aula do curso online de Mapeamento de Tecnologias Sociais para a promoção da saúde em comunidades tradicionais quilombolas. Hoje temos o prazer de receber a professora Luciana Laim com a Beatriz, com duas Beatrizes, né, bolsistas que trabalham com ele, a Beatriz Gama e Beatriz Giovana de Alcântara. Elas vão trazer para a aula de hoje toda uma discussão sobre tecnologia social no ensino de ciências a partir de algumas experiências. Então, acho que a aula vai ser muito boa, com esse olhar a partir da trajetória da professora e das estudantes, e vai abrir dúvidas também, né, possibilidades para pensarmos juntos. Fiquem todos, sintam essa vontade para fazer perguntas, compartilhar experiências. Vou passar a palavra para a professora Luciana, para ela se apresentar e contar um pouquinho mais sobre ela, e espero que a aula seja tão gratificante como todas as que a gente vem fazendo até hoje. E aí, pessoal, boa tarde a todos, a todas e a todes, né? Eu quero iniciar agradecendo muito a professora Ofélia por esse convite super interessante para fazer parte desse curso muito interessante, né? Que trouxe, assim, experiências variadas com diferentes, né, atores aí, né? De diferentes trajetórias. E eu vou falar um pouquinho, junto com a Beatriz Gama, né, que é a minha atual bolsista, sobre um projeto de extensão que a gente desenvolve desde 2018 aqui na universidade, né, e os produtos e os processos que esse projeto tem gerado, as oportunidades e tal. E aí, buscando, então, fazer uma inter-relação entre os produtos e os processos desse projeto com a educação científica. Isso porque eu sou professora no Departamento de Ciências Biológicas, dou aula no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, portanto, sou uma professora formadora de professores, né, igual a professora Félia, e nós temos muito interesse, né, em desenvolver trabalhos que façam a relação entre a cultura científica, né, e as culturas e as atividades, né, que são desenvolvidas, por exemplo, dentro da permacultura. Quero dizer para vocês que eu não sou especialista em permacultura, não sou especialista em tecnologias sociais, né, mas eu tenho me envolvido, assim, um pouco com as discussões sobre essas duas temáticas em função, assim, do interesse. Eu estou namorando, né, um pouco com essas áreas. E aí, então, fico assim, super também aberta né, a receber aí uma troca, né, de conhecimentos e de saberes com vocês, que tenho certeza, né, tem muito também aí a nos ensinar e a contribuir aí nessa caminhada. Então, como eu sou curiosa em relação a esse tema, especialmente aí da permacultura, eu vou contar um pouquinho sobre né, o surgimento desse projeto, o interesse nele, e a Beatriz vai me ajudar, né, a falar um pouquinho mais sobre as tecnologias sociais em si e sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Tá bem, Bia? Eu vou fazer, então, aqui a apresentação, Ofélia, primeiro, assim, do site, né, que foi desenvolvido pela Beatriz, com muita competência durante esse ano, né, de 2021, em que as atividades na Pró-Reitoria de Extensão, as atividades presenciais estavam suspensas, né, em função da pandemia. Então, a nossa proposta foi divulgar, né, a permacultura e as atividades e as possibilidades de inter-relação com a educação científica através de um site, tá? Então, nós vamos mostrar esse site, que também pode ser considerado um material, né, para ser explorado na educação não formal, né, ou mesmo na educação formal junto às escolas, né? E aí a gente vai explorar um pouquinho esse material aí com vocês. Bem? Muito bom. E isso, nessa pandemia a gente teve que se reinventar constantemente.
Com certeza. E, assim, ô Bia, eu quero te deixar bem à vontade para me interromper. Na verdade, assim, eu queria que a Bia se apresentasse primeiro, né? Sim, Que aí depois a gente fala sobre o site e os produtos. Pode falar, Bia. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu sou graduanda em Humanidades e estou no meu último período e acompanho esse projeto de Diálogos entre Educação e Permacultura desde o início, em 2018, e aí esse ano eu tive a oportunidade de estar como bolsista e é uma trajetória assim que eu gosto muito de compartilhar, porque acompanhando desde o início assim é muito legal assim ver a evolução do projeto, ver a gente se reorganizando, se adaptando a esse contexto pandêmico também, né? E eu acho que durante essa trajetória eu pude adquirir diversas habilidades aí, e aprender muito. É uma oportunidade muito legal. E também atuo como educadora aqui no projeto Contraponto, que é que é a comunidade onde eu estou morando no momento, que é a comunidade de Extrema, que fica aqui em Congonhas do Norte. E aí a gente em parceria aí estamos desenvolvendo diversas atividades e está sendo muito bom aí participar e aprender com todo mundo. Legal, Bia. Eu até vou aproveitar e falar um pouquinho assim, então, do surgimento desse projeto, contextualizando um pouco o papel do Contraponto e de outros parceiros, né, que foram muito importantes para a gente dar esse pontapé inicial. Bem, vou começar contando uma historinha assim, pessoal de como que isso tudo aí aconteceu, né? É, a Alessandra Lopes Calvão, que é a idealizadora do projeto, né, que a Beatriz acabou de mencionar, que é o Espaço Educacional Contraponto, ela foi minha estudante lá de Ciências Biológicas há muitos anos atrás, quando eu morava ainda em Belo Horizonte, ela era estudante da PUC Minas, em Betim. E lá nós então nos conhecemos e tudo, e depois tomamos rumos diferentes, né? Caminhos diferentes, mas nas cachoeiras aí do entorno aqui de Diamantinas, nós acabamos nos encontrando no ano de 2017, e ela me contou que estava morando em Extrema, que é uma localidade bem pequenininho, um distritozinho assim, bem pequeno, né, do município de Congonhas do Norte, que fica ali depois de Gouveia, né? E que ela tinha planos, né? Eu já estava, assim, na verdade, com um projeto muito interessante de aplicação da permacultura na comunidade, né? De Extrema. Eu achei aquilo assim bacana, nunca tinha ouvido falar em permacultura na minha vida, e ela me convidou para poder conhecer esse espaço. E eu fui com alguns outros professores aqui da universidade, né, tentando estabelecer alguma possibilidade de parceria, de interlocução com esse espaço, e eu realmente me encantei, assim, me apaixonei mesmo pelo projeto que ela estava desenvolvendo lá, né? Então, a Alessandra tem um terreno assim comprido, onde ela desenvolveu junto com a comunidade diferentes tecnologias sociais. Eu vou até apresentar daqui a pouquinho um conjunto de fotos que eu acabei resgatando, né, das algumas vezes que eu fui lá levando os meus estudantes. Mas ela assim me empolgou tanto que eu, junto com outros professores, né, do curso de Ciências Biológicas, que são o professor Carlos Vitor Mendonça Filho, a professora Maíra Figueiredo Goulart, nós estávamos atuando numa disciplina de prática de ensino, que é aquela que tem a PCC, né, a prática como componente curricular. E essa prática de ensino, ela envolvia necessariamente as temáticas ambientais, até pela formação dos professores, meus colegas, né? Um botânico e outra ecóloga. Então, surgiu assim, né, a ideia de repente, fazer uma parceria com a Alessandra, o projeto dela, né, do Contraponto, para a gente visitar esse lugar e levar os nossos estudantes para conhecer aquelas tecnologias que ela estava desenvolvendo lá na casa dela, naquela comunidade. Então, essa proposta foi aceita, né, pelos meus colegas e foi muito bem aceita e acolhida pelos estudantes. Então, nós resolvemos, nesse ano aí de 2018, desenvolver uma cartilha, né?
E essa cartilha teria o objetivo de propor algumas atividades, né, para serem desenvolvidas na educação básica, especialmente no ensino fundamental, e especialmente com disciplinas voltadas para ciências naturais, mas com possibilidades de realizar, né, projetos interdisciplinares, interlocuções com várias outras áreas do conhecimento. Então, os nossos alunos, os nossos estudantes, eles animaram, né? A gente, então, fez algumas visitas lá, né, no Espaço Educacional Contraponto. Aí eu quero até mostrar, então, as fotos, antes da gente falar do site, porque aí vocês vão, assim, ver um pouquinho. Onde que eu pus? Aqui. Então, eu vou pôr aqui para apresentar. Aqui, ó, gente. Então, essa é uma pequena apresentaçãozinha que eu preparei, mas o que importa mesmo são as fotos que eu vou mostrar, né? Então, o que a gente vai trabalhar aqui hoje é um pouquinho sobre as possibilidades de diálogo das tecnologias sociais e da permacultura com a educação científica, tá? É importante frisar que eu e a Beatriz, né, Gama, e agora a Beatriz Alcântara, né, fazemos parte do grupo de estudos e práticas em permacultura, que é um grupo que surgiu exatamente como consequência, vamos dizer assim, né, da primeira edição desse projeto, né, de extensão universitária, que é o Diálogos entre Educação e Permacultura, que está registrado na Proesc desde 2018. Tá? Então, nós fundamos esse grupo, que é composto, assim, por diferentes atores interessados, professores, estudantes, técnicos e também a comunidade externa. Durante esse ano, né, e o ano de 2020, a gente não teve possibilidade de desenvolver muitas atividades do grupo como coletivo, né, mas desenvolvemos várias atividades pelo GEP, né, uma delas foi exatamente a criação deste site, né, desenvolvido pela Beatriz Gama, que esse site que está aqui, que eu acabei de fechar, né? Acabei de fechar para poder entrar nessa apresentação. Depois nós vamos entrar aqui nele de novo. Então, o próprio site ele pode ser considerado como um material educativo que pode ser desenvolvido desde assim, para a educação básica, também pode ser desenvolvido na educação superior, né? Explorado várias coisas que a gente tem lá, de vários materiais, né? Podcasts, vídeos, né, e também algumas publicações que o grupo de estudos e práticas em permacultura desenvolveu ao longo desse tempo todo aí de projeto. Bom, eu quero só assim pontuar e marcar uma coisa que eu acho bem importante, gente, como o curso é sobre tecnologias sociais, né, e como esse termo, ele tem, assim, uma gama de possibilidades, de concepções, etc., eu estou pegando aqui essa definição da rede de tecnologias sociais, né, que diz que a tecnologia social compreende produtos, técnicas e ou metodologias que são reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social. Então, só quero, assim, colocar para vocês que, ao contrário, né, de pensar, assim, que a tecnologia está num produto final, né, e que esse produto final, ele está deslocado ou descolado, na verdade, né, de uma rede, né, que permite que essa realidade esteja ali, né, para ser usufruída, a gente está entendendo que tanto o produto quanto os processos, né, que compreendem as tecnologias, eles estão impregnados, né, eles na verdade, são uma rede que vai unir ou associar diferentes elementos, né, desde os grupos interessados no desenvolvimento, na apropriação e na aplicação dessas tecnologias, né, e esses interessados, esses interesses, eles são de diferentes ordens, né? Até os materiais que são desenvolvidos e os artefatos propriamente que vão compor, né, essa série de metodologias e técnicas. Às vezes tem técnicas que não têm artefatos, né, por exemplo. Então, só para a gente poder marcar que a gente está entendendo que é impossível separar, né, os atores humanos, né, os diferentes grupos sociais de interesse
dos processos tecnológicos e do próprio conhecimento que vai dar origem a essa tecnologia, tanto o conhecimento científico, seja ele um conhecimento científico, seja ele um conhecimento popular, ou um conhecimento tradicional, ancestral. E é por isso mesmo, então, que a gente entende essas redes como redes sociomateriais, né? Redes sociotécnicas, ou redes sociocientíficas. Então, essas redes vão compor, né, as tecnologias sociais. Então, essa compreensão, né, de tecnologia social, ela se relaciona com conceitos, né, dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, mais especificamente a teoria Torrede, né, que tem em Bruno Latour um dos seus proponentes, vamos dizer assim, junto com Michel Caillon e o John Locke, tá? Então, só para poder marcar, eu sei que vocês já conversaram muito sobre esses conceitos, né, de tecnologia social, mas só para a gente poder marcar que quando a gente apresenta aqui alguma tecnologia, nós não estamos falando só naquele objeto em si, mas entendendo que aquele objeto ele está carregado de uma série de associações, né, entre as pessoas que estão, né, propondo, concebendo e utilizando aquela tecnologia, e também entre diferentes materiais, conhecimentos e saberes, tá bem? Bem, aí voltando lá então para aquela história que eu comecei a contar para você sobre a disciplina de prática de ensino em ciências biológicas, né, que a gente fez uma parceria com o Espaço Educacional Contraponto. E aí, então, nós levamos os nossos estudantes, né, para esse espaço, aí é a varanda da casa da Alessandra, né, onde a gente inicialmente se reunia, depois ela até fez um outro espaço lá para desenvolver essas reuniões e as oficinas e outras atividades. Então, aqui nós temos uma roda de conversa inicial, né, discutindo um pouco e planejando o que a gente ia desenvolver durante aqueles 2 dias de trabalho. Nós ficamos lá durante 2 dias, né, conhecendo um pouco sobre o trabalho, o projeto que é desenvolvido lá em Extrema. Então, os nossos estudantes, eles foram percorrendo todo o espaço, né, do Espaço Educacional Contraponto, e aí foram parando em cada uma das tecnologias sociais que foi construída e desenvolvida lá. Então, esse aí né, é uma tecnologia de captação de água de chuva, foi feita com ferro-cimento, né? Depois a Bia pode até me complementar também, se quiser, né? Logo depois a gente tem aqui umas bananeiras, eu não sei se aí é um círculo, se é um filtro, não sei se as bananeiras, o que é, Bia? Aí é a bacia de evapotranspiração. Aí já é a bacia de evapotranspiração, então uma outra tecnologia social que nós vamos inclusive explorar daqui a pouquinho, a Bia vai contar para nós como que é. E aqui os nossos estudantes, vocês estão vendo, né? Alguns inclusive estão anotando e tal, né? Aprendendo sobre o aquecedor de baixo, né? Solar de baixo custo, que está ali acoplado nessa casa, e essa casa também é feita com essa técnica de superador, Bia? Essa é de cobre. De cobre, né? Então, são várias casinhas, cada uma com uma técnica de bioconstrução diferente. Então, a gente ia aprendendo, né? Muito com a Alessandra, mas também muito com os moradores da comunidade, porque no Espaço Educacional Contraponto, a Alessandra fez um trabalho de envolvimento muito interessante com a comunidade, resgatando os saberes dos próprios comunitários, né? Que sabiam, assim, como construir, tinham técnicas muito diferentes de construção, né? Vários deles já tinham construído com taipa de mão, com pau a pique, né? Vários tipos de técnicas diferentes. E aí, nessa troca de saberes, foi possível, então, fazer várias formações e construir esses espaços diferenciados. Bia, se quiser me completar, por favor, que você mora aí e já tem, né, bastante contato com o projeto. Não, e aí o espaço ele é desenvolvido assim, cada construção ela buscou fazer uma técnica diferente, por exemplo, da bioconstrução, para que seja educativo mesmo, né? Para as pessoas aprenderem essas diferentes técnicas e as tecnologias. Isso mesmo.
Aqui nós temos vocês estão vendo aqui, né, uma pessoa de gorro aí com camisa azul. Então, esse é um morador da comunidade que está nos ensinando a como fazer um aquecedor solar de baixo custo. Se vocês verificarem, nós temos umas placas, né, de PVC que estão aí expostas na mesa. Então, ele está explicando como é que funciona, né, esse aquecedor solar de baixo custo, e nós estamos aqui aprendendo como fazer, tá? Essa aqui é uma outra técnica, né? Qual que é essa, Bia? Esse é o hiper. Isso é o hiper Adobe, né? E aqui, ó, ao centro, vocês estão vendo uma pessoa que também mora na comunidade. Ela está aí com um pacote de polvilho na mão, que ela vai começar a nos ensinar a técnica das geotintas, né? Que é uma tecnologia social muito interessante também. Ao invés de utilizar a tinta industrializada, a gente faz a tinta de terra, né? Então, essa pessoa que mora na comunidade é que estava nos ensinando como fazer, tá? Aqui também a gente estava desenvolvendo um experimento, né, de filtração. Então, vocês podem ver diversos potinhos ali de garrafa PET, né, que estão emborcados. E aí, na verdade, a gente está vendo, um experimento que tem na cartilha, né, que foi proposto, um experimento proposto, a gente está testando o experimento para poder ver se dá certo. Então, a gente tem um processo ali de filtração e a gente está vendo a importância da filtração para a eficiência, né, dos processos, por exemplo, que acontecem no filtro biológico ou na própria BET, né? Então, a gente simula uma água poluída e aí, com os processos de filtração, a gente vê como é que essa filtração pode ajudar a despoluir um pouco a água, né? Então, essa é outra casinha que também foi construída com uma outra técnica, eu acho que aí é o Bricker Adobe, né? E eu não sei se dá para ver, ela também está pintada aí com geotintas, né? Tem um monte de pinturas com geotinta. E a Alessandra é essa moça que está aí com blusa rosa, vinho, né? Que está nos ensinando aí também. Então, aqui, do lado esquerdo aqui da tela, né, os nossos estudantes realmente estão colocando a mão na massa, literalmente, né? Preenchendo aí um dos primeiros tanques. Esse é o filtro biológico, se não me engano. Ou é a Beth? É o filtro biológico, né? Biológico. Isso. Então, eles estão lá, né, ajudando a fazer aí, colocando a mão na massa, né, tentando realmente praticar isso aí, né, as tecnologias sociais que eles estavam aprendendo no espaço contraponto. E aqui tem um grupo que também está fazendo a pintura, né, com geotintas em uma das casas construídas com uma das técnicas de bioconstrução, lá no espaço. Aqui também tem outra pessoa da comunidade, né, que está nos ensinando aqui a como fazer o minhocário, né? Então, ali tem os processos de compostagem e o cultivo também das minhocas. Então, essa pessoa é que está nos ensinando um pouco mais sobre essa técnica, né? Ali tem outra pessoa, né, da comunidade falando um pouco sobre né, plantio, e aí falando um pouco sobre o sistema agroflorestal, e de novo aparece esse moço aí, que é comunitário também, né, falando um pouquinho sobre o aquecedor solar de baixo custo, né? Então, novamente, aqui a gente também está estudando alguns materiais, né? E aí é muito importante, gente, a gente destacar que nós fomos, né? Então, a importância de a gente ter ido primeiro, conhecer o espaço educacional contraponto, para então a gente desenvolver propostas de atividades que pudessem relacionar os conteúdos escolares com as diferentes técnicas que a gente estava aprendendo, né? E é isso que a gente vai explorar na cartilha logo mais. É muito importante também destacar que depois que essa cartilha ficou pronta, e eu acho que essa foto ela tem a ver com isso que eu vou acabar de falar aqui, nós voltamos com outra turma de estudantes para a gente poder aplicar essa cartilha e ver se estava tudo ok, se precisava de ajustes, e nós aplicamos
tanto no próprio, conosco mesmo lá, né, no próprio espaço educacional Contraponto, como também aplicamos na escola em frente, né, para crianças um pouco menores, do ensino fundamental 1. Nós desenvolvemos algumas atividades, né, que estavam propostas na cartilha para a gente poder fazer uma espécie de teste piloto, para poder identificar, né, enfim, se estava tudo ok, quais eram as possibilidades aí de melhorar a cartilha. Então, aqui, né, ó, aí eu estou vendo que é realmente a cartilha já impressa e nós estamos reproduzindo, então, algumas das atividades, dos experimentos, né, que são propostos na cartilha. Aqui, eu acho muito legal essas fotos, assim, que mostram os nossos estudantes com a mão na massa mesmo, desenvolvendo, né, as técnicas, porque a permacultura, ela tem muito disso, né, da gente aprender na prática. Então, a gente proporcionou a eles, né, essa possibilidade de colocar a mão na massa, fazer o grude para poder, então, né, acrescentar o grude nessa mistura que vai dar origem à geotinta, né, a base da geotinta. Depois nós extraímos os pigmentos para poder colorir, né, essas tintas, e depois nós pintamos as paredes. Então, participar de todo esse processo, né, tentando fazer as relações que existem entre esses diferentes momentos e as potencialidades de diálogo com os conhecimentos escolares, que foi o nosso objetivo. Aí, só assim, para dizer também que logo depois que aconteceu essa parceria com o Contraponto e a gente desenvolveu essa cartilha, nós fizemos uma semana da biologia, né, a 8ª semana da biologia, em que a gente resolveu colocar as coisas assim, a mão na massa e fazer várias atividades lá na universidade, no prédio do DCBio. Então, nós fizemos banco de superadobe, nós fizemos espiral de ervas, horta vertical, várias pinturas com geotintas, um pergolado bem bacana, assim, de madeira. Foi muito legal, né? Mas foi bacana também porque outros parceiros se somaram, né, a essa nossa iniciativa, que começou com o Contraponto. E aí o pessoal do Ecovida São Miguel, né, vocês estão vendo aí, esse local é o laboratório, né, que é comandado pelo Peter e pela Marina, que fica em São Gonçalo do Rio das Pedras. E aí, então, a gente teve a oportunidade de levar os nossos estudantes lá também, para poder aprender com eles, às vezes até outras técnicas diferentes, e como que eles se apropriaram, muitas vezes, de formas diferentes dessas tecnologias sociais, né? Então, esse aqui também é um momento, assim, bem legal, de muito aprendizado aí com o pessoal da Ecovida. Então, aqui o Peter está explicando um pouquinho aqui sobre os processos do biodigestor, né? E ele, inclusive, depois coou um café para a gente, usando aí o gás, né, do biodigestor. Foi muito bacana, um momento bem legal. E essas visitas, gente, elas são muito interessantes, porque os alunos, nossos estudantes, né, da licenciatura, eles saem muito, muito transformados dessas visitas, né? Eles ficam assim, puxa, é possível, então, a gente, né, desenvolver essa atividade? Nossa, minha avó faz isso, aquilo, outro, então quer dizer que ela é permacultora? É muito gratificante, bem, bem legal, muito interessante mesmo. E essas visitas que vão alimentando, né, as nossas possibilidades de interlocução aí com a educação científica, né? Então, aqui também a Marina e o Peter estão explicando um pouquinho sobre o filtro biológico, né, que eles têm lá, né, atrás de casa, e várias outras técnicas. E é interessante porque o filtro deles é diferente do filtro lá do Contraponto. Então, a gente vê como é que essas tecnologias elas são apropriadas, né, pelas pessoas da forma mais adequada para aquela situação, para aquela circunstância, para aqueles objetivos, né? Então, isso é muito interessante porque tem a ver com aquele conceito da reaplicação, né? Elas não são simplesmente só replicáveis, como se fosse uma receita de bolo que você vai lá e tem que fazer igualzinho. Mas você pode adaptar, né, essas tecnologias em função da disponibilidade de materiais, de recursos, né, dos seus próprios interesses. E isso é que eu acho que faz, assim,
né, a diferença nessa perspectiva da tecnologia ser apropriada de uma forma mais adequada, né? E aí o que acontece? Nós desenvolvemos a partir daí várias atividades em escolas. Na época eu era coordenadora do PIBID de Ciências Biológicas, então nós colocamos os meninos nos estudantes, né, de licenciatura, para espalhar essa cartilha. Detalhe importante, a cartilha foi impressa e a Superintendência Regional de Ensino de Diamantina a distribuiu a 122 escolas, né, da jurisdição da SRE Diamantina. Então, todas as escolas do Vale, né, que são atendidas pela SRE, receberam um exemplar impresso dessa cartilha. E a gente desenvolveu várias atividades nas escolas, e aí nos espaços escolares mesmo, aquelas que eram possíveis de serem desenvolvidas. E outras a gente desenvolveu no espaço não sei se vocês conhecem, o Museu do Diamante em Diamantina. Eu não sabia, gente, mas o Museu do Diamante em Diamantina tem um quintal enorme, sabe? E muito interessante, cheio de árvores e tal. Então, a gente desenvolveu algumas atividades, inclusive em parceria até com outros projetos, um deles a Bia até coordenava na época, né, o Sempre Juntos. Nós desenvolvemos oficinas, basicamente oficinas, né, com diferentes públicos, tanto os públicos das escolas mesmo, regulares, né, aí vocês estão vendo estudantes do ensino médio da Escola Estadual Isabel Mota, mas também desenvolvemos atividades com as meninas da VEM, né, que é um projeto educativo muito interessante, e também com os rapazes da AGIR, que também atende, né, jovens em situação de vulnerabilidade social, assim como a VEM. Então, os rapazes da AGIR, o pessoal da VEM, e também as mulheres, né, atendidas pelo CRAS. A Bia até pode falar um pouco mais, porque ela esteve aí à frente desse projeto. Nós também desenvolvemos atividades e oficinas com elas de plantas medicinais, procurando saber como elas utilizavam as plantas, e também chamamos a Mayan, que vocês já conhecem, que esteve aqui, né, no curso com vocês, para falar um pouquinho sobre plantas medicinais, né, medicina natural, enfim, cosméticos, produtos de limpeza. Não é isso, Bia? Isso. Aí a gente se encontrou com essas mulheres lá no quintal do museu, foi super interessante, assim, porque no final das contas a Maia foi para dar a oficina, mas a maior parte da oficina foi dada pelas mulheres que trouxeram seus saberes, e a gente até construiu, fez uma cartolina assim, sistematizando todos os saberes que elas compartilharam. E aí depois ficou até para a gente fazer um projeto para fazer um livro com esses conhecimentos, mas aí a gente não conseguiu dar continuidade mais para frente, mas foi super interessante essa prática. E o que eu acho mais legal, né, disso tudo, assim, é essa possibilidade dessas trocas, sabe, gente? É muito, muito, muito bacana. E isso que aconteceu, né, com as mulheres do CRAS né, é um exemplo, assim, né, de como essa troca de saberes, de conhecimentos é potencializada pela permacultura e pelas tecnologias sociais da permacultura, né? Então, aí, o Matheus, que é esse estudante que está aí mostrando, né, o aquecedor solar de baixo custo, ele está mostrando como funciona, mostrando como monta e, principalmente, trabalhando os conceitos científicos, né, junto com os estudantes do ensino médio. Então, conceitos, por exemplo, de densidade, capilaridade, né, termodinâmica, cinética, né, que são conceitos que eles aprendem no ensino médio, foram trabalhados, né, com esse artefato aí, que é o aquecedor solar de baixo custo. Aqui mais uma foto, a placa está até meio manchada, e é importante, isso é até legal, porque a gente problematiza, né? Se a placa estiver manchada, será que ela vai ser tão eficiente se ela tivesse toda pretinha, né? Então, aí a gente fala um pouco sobre a questão da absorção, né, dos comprimentos de onda, por que que o preto absorve, por que que é necessário, né, a absorção desse calor, para onde que vai, etc. Então, a gente tenta fazer essa relação. E aqui
é uma oficina aqui do lado direito, né, do vídeo, uma oficina de biodiversidade. A gente pede para os estudantes, é uma atividade que também está na cartilha, para os estudantes demarcarem uma área, né, de 1 metro quadrado. Então, aí dá para trabalhar também com, né, com a matemática, medidas, proporções, etc. E identificar quais são as espécies de plantas e animais nesse 1 metro quadrado, né? E aí a gente escolhe, assim, ambientes bem diferentes. Então, é bacana, porque aí dá para a gente entender o conceito de riqueza de espécies, de abundância, né? Para poder relacionar com o conceito de biodiversidade, né? Aqui também, né, mais um close aí dessa atividade que busca trabalhar com a biodiversidade e compostagem, né? A gente trabalha um pouco com isso também na cartilha. Essa foi uma roda de conversa que a gente fez assim para poder sistematizar o que foi aprendido no dia, e também aqui uma oficina de geotintas, né? Isso mesmo. Acho que é isso, gente. Em termos assim de fotos que eu tenho para mostrar, é isso. Agora eu quero ir lá na cartilha, que aí a gente vai. Então esse aqui é o site, né? Ô, Bia, eu acho que do site o que a gente pode destacar assim é que, né, a gente tem um material aqui falando um pouquinho sobre os princípios éticos e os princípios de design da permacultura. E é bem interessante assim que esses princípios de design, eles foram depois desenvolvidos, né, através de podcasts em parceria com a disciplina de biodiversidade lá do curso de Ciências Biológicas, né, que lecionada lá pela Maíra, a Maíra Figueiredo Goulart, que está no projeto com a gente desde o início, nossa parceira. Então, foram desenvolvidos, deixa eu ver aqui, acho que são 15 podcasts, né? É a Bia que fez aqui todo esse processo de colocar o podcast numa plataforma que pudesse, né, que a gente pudesse simplesmente clicar aqui e escutar. Então, são podcasts relacionados principalmente a esses princípios de design, tá? Que foi também, assim, muito legal essa atividade em parceria com a biodiversidade. São alunos calouros, né, do curso de Ciências Biológicas, e eles ficam bem animados, assim. A gente também desenvolveu algumas atividades com esses calouros, né? Deixa eu ver aqui. Que foi a construção da SAF, né? O Sistema Agroflorestal, lá no campus 2, né? No pavilhão 2 do campus JK, tá? E aí desenvolvendo também em outros espaços, né? Projetamos algumas transformações, assim, adaptações, na verdade, né? Com tecnologias sociais para o espaço do DCBio, né? Isso, infelizmente, ainda não foi implementado, mas é o nosso desejo, assim, que esse espaço do DCBio pudesse receber algumas tecnologias sociais para que as escolas e estudantes também dos outros cursos universitários pudessem, enfim, a gente pudesse transformar aquele ambiente num ambiente de fato educativo, né? Explorando um pouco dessas possibilidades lá no prédio, tá? Então, quem sabe, né? A gente consegue ainda fazer em algum momento. Diga, quem... Ainda que não foi feito, assim, acho que o prédio do DCB, eu sou suspeito para falar que, para mim, é o meu preferido. Em questão de chegar lá e ver toda essa vivência, assim, que já rolou até então, né, que na Semana da Biologia foram realizadas as práticas, a gente fez um mutirão lá, então, tipo, chegar lá e ver todas essas práticas, relembrar essas vivências também, e para quem está chegando também, é um ambiente muito mais confortável, assim, tipo, você ter contato com outras possibilidades de ocupar esses espaços. Assim. Então, para mim, pelo menos, é um lugar bem especial, e quem tiver a oportunidade de ir lá ver, na hora que você entra no DCBio, você já vê, igual aí tá na foto, já é a hora que você entra no prédio, né, e aí você vê todos esses desenhos com gel tinta, esses bancos que foram feitos com garrafa PET, banco de pallet,
Na entrada também tem o espiral de ervas, tem o banco de super adobe também, então você já vai tendo um contato diferente, assim, com o ambiente, e acho que isso é bem legal. É mais acolhedor, né? Eu acho, assim. E, assim, muito importante, gente, também, é, assim, ressaltar esse potencial educativo dessas práticas, né? Além de ser, assim, uma coisa que envolve muitas pessoas que estão ali junto com a gente fazendo em mutirão, a gente também quis representar, assim, questões relativas à educação científica, né? Esse desenho aí, então, que está por trás, né, representa a origem da vida. Então, a gente quis representar desde o início, na forma de espiral, aí não sei se dá para vocês verem, né? Os diferentes grupos, né, que compõem a vida no universo, na verdade, né? Então, a vida no planeta, e aí a gente começa desde o Big Bang, que são essas explosõezinhas aqui no inicinho, no cantinho esquerdo aí da tela, né? Esse projeto rendeu algumas publicações que a gente, né, algumas a gente apresentou em congresso, outras publicando na forma de capítulo de livro ou de manuais, né? E essas publicações estão aqui disponíveis. O que mais, gente? Então, assim, dei uma geral no site, né? Só para vocês conhecerem. Ah, isso aqui é muito importante, porque foi um trabalho assim, árduo que a Bia fez de edição de todos esses vídeos que foram gravados pelos nossos parceiros, né? Uai, por que eu abri isso aqui? Não sei como que eu cheguei aqui, não. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Então, esses vídeos, né, eles foram produzidos pelos nossos parceiros e a gente, inclusive, pessoal, pede que vocês se inscrevam no site. Como é que é, Bia, a propaganda? Gente, entra lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, curte tudo, entra aí no site, se registra aí no site. Faz tudo que vocês puderem fazer para poder também ficar a par de todas as novidades do GEP e ajudar a gente a divulgar esses conteúdos que estão bem legais aí, que foram organizados pelos nossos parceiros, para também conhecer melhor a permacultura, entender quais são as práticas que a permacultura propõe, né? E poder se aproximar dessa temática de uma outra maneira e bem mais simples também, né? Que são vídeos curtos e a gente pode ter acesso a esse conhecimento de uma forma mais simples também. Então, gente, se inscreve aí no canal do YouTube, em tudo que vocês puderem se inscrever e curtir tudo. Vai. Ai, ai, ótima, ela é uma ótima influencer, vocês viram, né? Aí, ó. Tô desenvolvendo, eu tive que desenvolver minhas habilidades de influencer de permacultura. Ah, que ótimo. Então, aqui tem vários vídeos, inclusive alguns gravados pela Bia mesmo, ficaram ótimos, né? Em que a gente fala um pouco sobre essas tecnologias, alguns vídeos falam mais sobre os princípios, né? Princípios de cuidado com as pessoas, com a terra e a partilha justa. Então, tem também, né, assim, vídeos sobre plantas medicinais, cosméticos, né? Fala um pouco do contraponto, fala da BET, da flor da permacultura, enfim. Tá aí um conteúdo bem interessante para vocês poderem explorar, né? E divulgar também, tá certo? Então, isso foi uma geralzona aqui nesse site que eu considero, né, um material de potencial educativo muito grande, né, para a gente trabalhar, tanto de divulgação, quanto de se trabalhar na escola ou fora da escola, né, como uma perspectiva e um material informativo mesmo, tá? E, bom, agora então é que eu vou passar para a cartilha propriamente. Eu vou então pedir essa ajuda da Bia para a gente explorar juntas aqui, viu, Bia? Tá ruim, né, gente, de ver assim? Será que eu tenho como melhorar? Eu vou aumentar aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Tá dando sim. Beleza. Então, Ô, gente, ó, para ter uma ideia, quando a gente fez essa cartilha, né, que é fruto desse trabalho de ter ido lá no contraponto, conhecer um pouco, né, daquele contexto, e aí tentar imaginar atividades que pudessem ser desenvolvidas na educação básica, a gente nem sabia, assim, eu particularmente, eu nem sabia que essas
essas práticas, essas técnicas eram tecnologias sociais. Então, a cartilha, inclusive, ela não faz referência, né, a essas práticas ou a essas técnicas como tecnologias sociais. Hoje, aprofundando um pouco mais, né, nas leituras e tal, a gente sabe que elas são tecnologias sociais. Então, nós estamos, inclusive, pensando numa reedição dessa cartilha, agora também incluindo alguns aspectos da educação científica, que buscam relacionar potencialidades, né, de diálogo com a educação científica a partir, por exemplo, do ensino de ciências por investigação ou da situação de estudo, né, que é uma metodologia curricular, inovadora, interdisciplinar, né, e baseada no sociointeracionismo, tá? Então, a gente tem essa pretensão também de futuramente fazer um material um pouco mais completo, né? E aí talvez ser um livro mesmo, né? Em que a gente vai definir melhor, né, essas técnicas como tecnologias sociais e fazer relações um pouco mais aprofundadas com a educação científica, né? De maneira mais completa, tá bem? Então, aqui, ó, é muito importante dizer que os autores são estudantes e professores, né, dessa disciplina de laboratório de ensino, de ciências biológicas, prática de ensino. Aqui são os acadêmicos, né, então nós colocamos aí eles todos como autores. E aqui são as nossas parcerias. Tivemos muita ajuda de pessoas de outros cursos, inclusive da própria LEC, né, que fizeram uma leitura e uma revisão assim dessa cartilha para ver se a gente estava ok, né? Porque eu sou da área de biologia, então, muitas vezes, né, é importante a gente ter um cuidado técnico com os conhecimentos de outras áreas, né? Então, e os nossos permacultores, parceiros, também fizeram uma revisão atenta, e a Superintendência Regional de Ensino de Diamantina fez a distribuição dessa cartilha. Então, aqui estão, né, as pessoas que fizeram as revisões. E aqui uma apresentação bem singela, bem simples, falando um pouquinho, né, sobre as possibilidades de trabalhar a permacultura na escola. A gente fala um pouquinho sobre o conceito de permacultura, mas a gente não aprofunda muito nos princípios de design, né? E a gente já vai, assim, falando um pouquinho em como desenvolver a permacultura na escola, tá? Então, a gente fala um pouco de potencialidades de temas, né, que hoje na BNCC equivalem às unidades temáticas, os objetos de conhecimento, né, que tem potencial diálogo, né, em termos de ciências da natureza. Então, solo, conservação da vida, reciclagem, temperatura, calor, equilíbrio térmico, impactos ambientais, decomposição de materiais, são alguns desses conteúdos. Nessa cartilha, a gente trabalha com as seguintes tecnologias sociais: geotintas, bioconstrução, agroecologia, como essa grande tecnologia social que vai incorporar diferentes outras pequenas não, né? Outras tecnologias sociais, e tecnologias de saneamento básico, especialmente a BET, né, que é a bacia de evapotranspiração, e o aquecedor solar de baixo custo. Então, são 5 tecnologias sociais, né? E a gente começa explorando um pouco as geotintas, convidando o professor a explorar com os estudantes aqueles rótulos das tintas convencionais para poder entender, através da leitura do rótulo, né, o que contém, quais são os ingredientes, né, das tintas convencionais. Algumas delas ainda utilizam produtos que são considerados tóxicos, né, por exemplo, o elemento chumbo. Então, é interessante a gente fazer essa problematização, né, de como que a gente pode produzir a tinta de uma maneira menos impactante para a natureza, né, e para a nossa saúde, e também de maneira mais econômica, né. Então, a gente fez aqui Não tínhamos a intenção, viu, gente, nesse primeiro momento, de trabalhar com a perspectiva, por exemplo, de ensino de ciências por investigação. Mas isso é possível, tá? Se a gente observar, por exemplo, que em todas as atividades a gente mostra um pouco como que tem potencialidades de diálogo interdisciplinar. Então, as geotintas dialogam com a matemática, né?
dialogam com a geografia, com a física, com a química, com a sociologia, com as artes, né? Vocês vão ver isso melhor depois que a gente explorar um pouco esse conteúdo, mas também dialogam muito com essa perspectiva das atividades investigativas, né? A gente sempre tem, assim, frases que buscam problematizar o conteúdo, né? Problematizar, enfim, trazer uma problematização, que busca depois levantar as hipóteses dos estudantes sem dar as respostas, né, prontas, desenvolver neles, né, esses aspectos tão importantes da argumentação. Olha, então eu sei que por isso, né, mas a gente não faz todas as etapas do ensino por investigação nessa cartilha, né? Mas então ele tem algumas características de atividades investigativas, embora ele não tenha sido pensado com essa proposta, né? Então, a gente sugere várias atividades. Então, aqui a gente faz, por exemplo, né, um experimento, tá? Aí a gente pede, né, para eles seguirem aqui o passo a passo. A Bia vai falar um pouquinho, Bia, você quer falar um pouquinho do passo a passo dessa tecnologia social? Que aí depois a gente tenta fazer a interlocução com os conhecimentos, né, escolares. Não sei se você quer que volta. Nossa, peraí que os cachorros aqui estão fazendo a festa. Mas, a geotinta, desculpa, a última fala sua foi para eu explicar a geotinta, né? Isso, para explicar, né, a tecnologia que a gente tenta fazer. Eu vou te cortando, porque aí eu vou falando assim, ó, tá vendo? Aqui dá para a gente falar disso, né, em ciências, em história. Fechou. Então, a geotinta, a gente vai utilizar a tabatinga, no caso dessa receita que foi feita aqui, um contraponto, utilizou a terra que chama tabatinga, que é essa terra branca. Aí a gente vai dissolver essa terra branca na água, e depois, para fazer o grude, dá para colocar cola, mas aí, no caso, dá para colocar também o polvilho. Então, você esquenta um pouco da água, coloca o polvilho e vai mexendo até formar uma melequinha, assim, igual está na foto. E aí você acrescenta isso na tinta, mistura, e aí depois você pode trabalhar com os pigmentos naturais para poder dar uma coloração nessa tinta, né? Isso. Aí o que acontece, gente? Quando a gente trabalha com essa prática aqui, dá para fazer um tanto de coisa, né? Dá para trabalhar um monte de conteúdos. Primeiro, assim, que para essa receita, então, para que quantidade de tinta eu vou fazer? Então, eu tenho que ter medidas, proporções, né? Então, em geral, você trabalha assim, olha, para uma quantidade, que seja uma xícara ou uma lata, né? De tabatinga, eu vou precisar de 2 de água. Então, aí você está trabalhando com a ideia de proporções, de medidas, né? E também de separação de misturas, né? Você trabalha com né, por que problematiza? Por que o grude fica desse jeito, né? O que faz essa mistura do soluto, que é o polvilho, com o solvente, que é a água, né? Ficar assim, nesse aspecto grudento. Então, a gente trabalha com os conceitos de ligação química, né? Quando você insere calor, né? Então, quando você esquenta essa mistura que vai se transformar numa mistura homogênea, porque você precisa ficar misturando ali, né? E essa mistura vai ser levada ao fogo, vai esquentar, e aí então serão rompidas as ligações de hidrogênio. Isso vai facilitar as moléculas do soluto se unirem às moléculas do solvente, formando então esse aspecto grudento aí, que é, né, tão parecido com angu e outras comidas que a gente costuma fazer na cozinha, né? Então, esse dá para fazer grude com outros materiais, né? Mas a gente utilizou o polvilho. Tem gente que faz com mandioca, mas o polvilho vem da mandioca mesmo, né? Então, tem gente que usa cola, tá? E a gente procurou, então, usar o polvilho para a gente explorar também essa perspectiva aí desse aspecto grudento, das ligações químicas, etc. Aí depois a gente explora um pouco aí a extração dos pigmentos naturais. Então, assim, né, a gente pergunta, por que a gente usa álcool para fazer a extração desses pigmentos? Então, o álcool, ele vai
agir lá nos plastídeos. Então, um plastídeo muito conhecido é o cloroplasto, né? O cloroplasto que está ali concentrando aquele pigmento verde. Então, existem outros plastídeos, e aí o álcool vai fazer o quê? Romper com esses plastídeos e possibilitar então, que ele seja extraído, né? Quer dizer, essa matéria, quando você faz a massa, né? Aquela planta, ou aquela raiz, ou aquela folha, por exemplo, né? Você está destruindo, então, essas membranas, né? As membranas celulares, e aí o álcool também vai destruir esses plastídeos, né? Que está envolvendo esses plastídeos, liberando esse conteúdo, que são os pigmentos, para eles poderem, então, interagir com o álcool. E eles vão formar esses pigmentos coloridos. Então, você vai misturar esses pigmentos lá nos geotintas, naquela base, né, que a gente fez com a tabatinga e o grude, e aí você vai, então, poder colorir essas tintas, né? Vocês estão vendo que isso aí, olha, gente, foi desenvolvido, inclusive, na escola lá do Contraponto, né, em frente ao Contraponto tem uma escola, e a gente fez a extração desses pigmentos com os meninos. Então, eles mesmos maceraram as plantas, né? Nós colocamos o álcool, e aí diferentes cores, né, surgiram. Então, a gente tem aí pigmentos derivados do café, de terra, a terra que estava disponível lá, né? Inclusive, é muito legal, porque a gente pode trabalhar com diferentes tipos de solo, né? O que dá coloração ao solo, né? Os tipos se o solo é magmático, sedimentar, unífero, enfim. E aí a gente pode, então, fazer diferentes experimentações, né? Vamos pegar, então, essa florzinha, qual será que é o pigmento que ela vai gerar? E esse processo de experimentação, ele é muito interessante, né? Para aproximar os estudantes dessa prática que é também recorrente na própria ciência, né? De você tentar explorar várias possibilidades, ver qual que é o resultado, né? Então, essa experimentação é bem legal. Bem, aí depois o que a gente sugere, né, é que os estudantes pintem os espaços da sua escola, né, em parceria, enfim, com a comunidade, que deem uma identidade para essa escola, igual a Pia falou que, né, quando a gente entra no DCB, a gente se sente acolhido, né, especialmente porque as pinturas, elas também, assim, né, se relacionam com temáticas relacionadas à biologia. Então, é legal, assim, que o estudante possa se apropriar desse espaço de convivência que é a escola, né, também trabalhando com essa expressão, assim, da sua identidade. E sobre isso, gente, eu até quero, assim, contar uma experiência muito legal também que a gente desenvolveu no MEU, né, que é a moradia estudantil universitária, na MEU, né, nós fizemos uma oficina de geotintas com os moradores da moradia estudantil, e eles, assim, fizeram vários desenhos, e a moradia era considerada por eles, assim, muito asséptica, muito, sabe, muito, parecia hospital, né? E aí, então, eles, assim, fizeram diferentes desenhos e se expressaram, né? E foi uma atividade, assim, muito interessante para eles poderem construir uma identidade com aquele lugar, né? Então, não sei se vocês já conhecem a Meu, se já foram lá, vocês vão ver as paredes todas pintadas, né? Bem, então aqui a gente fala um pouquinho sobre, né, aí, ó, por que utiliza o álcool, né? Utilizando o álcool, se a cor fica mais forte, mais vibrante ou não, como que é possível extrair os vegetais, a cor dos vegetais. Então, fala um pouco sobre isso. E depois a gente sugere que eles façam uma cromatografia de papel, que é esse método, né, de separação de sólidos que estão dissolvidos na solução, e esses sólidos vão migrando no papel. No caso aí a gente vai usar o coador de café, né? E aí, então, é um método de separação também, né? Do que consideram a fase móvel e a fase estacionária. Então, o papel é a fase estacionária, a fase móvel é essa mancha que fica aqui no papel, né?
Então, aí a gente pode trabalhar com o que são as cores, né, com o comprimento de onda, com o próprio processo da cromatografia, né? Claro, a gente pode trabalhar com essa veia artística mesmo, né? Porque os meninos podem fazer essas pinturas na escola e tudo. Então, são várias possibilidades, isso aí só com as geotintas, né? Aí também a gente explora um pouco sobre as técnicas de bioconstrução, e aí na bioconstrução dá para fazer diálogos com muitas outras áreas do conhecimento também, né? Com a matemática, com certeza, né? Porque a gente vai fazer diferentes testes para ver as proporções entre a terra, a água, né, e a areia. Dá para trabalhar com tipos de solos, né, com a ciclagem de nutrientes, com a ligação química, fatores de formação do solo, contaminação do solo, tá? Nas técnicas de bioconstrução. Aí a gente traz aqui algumas técnicas, né? Então, o pau a pique, o taipa de mão, o adobe, o super adobe, e o hiper adobe, e o bricker adobe. Tá? Então, a gente conceitua, assim, fala um pouco de cada uma dessas técnicas e sugere como atividade para ser desenvolvida na escola a produção de um tijolo de adobe, sabe? Então, para fazer esse tijolo de adobe, primeiro precisa coletar esse solo. E aí a gente também explora um pouco o que é o solo, de onde vem o solo, se tem solo diferente, se no mesmo território ali da própria escola, por exemplo, né, eu vou ter solos que podem ser diferentes, com composições diferentes, né? Então a gente explora um pouco isso. E claro, a gente também procura trazer, né, algumas problematizações, deixa eu ver se está aqui no início. Fala um pouco assim sobre que a bioconstrução. Olha aqui, deixa eu ver aonde que a gente fala. Que a bioconstrução é tão antiga quanto a própria humanidade, a gente fala das construções vernaculares, traz o exemplo aqui do Vale de Jequitinhonha, né, das igrejas de Diamantina, e também tenta desmistificar essa ideia de que as casas são construídas com essas técnicas, são casas pobres, miseráveis, etc., né? Também a gente busca desenvolver, assim, né, desmistificar a ideia de que toda casa que é de pau a pique, tem o barbeiro, né, de Chagas, né, que é também, assim, uma ideia muito mitificada. Qualquer casa que o reboco não esteja lá direitinho, que tenha fresta, etc., inclusive se ela é de alvenaria ou se ela pode ser abrigo para o barbeiro. Então, a gente tenta desmistificar um pouco essa ideia, essa ideia que está colada, né, de que a casa de adobe tem barbeiro de Chagas. Então, a gente também trabalha um pouco sobre barbeiro de Chagas, onde que ele ocorre, qual que é o ciclo de vida, etc., né? Além de trabalhar essa perspectiva da história, da geografia, problematizar um pouco, né, essas construções e inclusive, valorizá-las como construções que são econômicas e extremamente ecológicas, né? Muito importantes aí para diminuir o nosso impacto no meio ambiente. A gente trabalha com horizontes do solo, né? Entende um pouco por que esse solo que foi retirado aqui desse pedaço da escola é diferente do outro, né? Por que esse solo da sua casa é diferente da casa do fulano? Então, também realizamos, né, algumas atividades assim para poder entender a diferença entre solo argiloso, umífero, arenoso, trabalhar com granulometria, por exemplo, né? Então a gente, né, sugere aí esse experimento da filtração para ver em que tipo de solo que a água corre mais rápido, e aí sim a gente então vai chegando a algumas conclusões sobre o tipo de terra que é mais apropriada para fazer tijolo, porque, né, se for uma terra que absorve muita umidade, etc., pode ser perigoso. Então, as terras mais argilosas são mais interessantes para se fazer o adobe. E a gente propõe, assim, a realização de alguns tipos de testes, né? Tem esse teste do frasco, esse desenho aqui o Peter fez, que ficou muito legal, né? Que dá para a gente
verificar mais ou menos a composição, né, dos tipos de terra. Então, no finalzinho vai ter areia, né, tem no meio aqui vai ter argila e depois a matéria orgânica, né, depois que você sacode essa mistura, né, junto com a água, e aí quando ela decanta, então a gente também trabalha, né, com mistura homogênea e heterogênea, com separação de misturas. Então, o que é a diferença entre decantação, sedimentação, filtração, né? E aí, outros testes também, que é o teste, por exemplo, da bolinha. Como que a gente sabe que aquele barro, né, que é a matéria-prima para fazer o tijolo, tá bacana para a gente poder, como é que ele tá, a massa, se a massa tá boa, né, para poder fazer o tijolo. Então, aí tem os testes também da bolinha. E a gente ensina como faz o tijolo, né, para fazer a forma. Então, a forma tem que ter uma determinada medida, tem que calcular qual que é a espessura da parede que a gente quer construir, né? E tem diferentes variações dessa técnica, umas que usam palha, outras que usam estrume de vaca, outras que usam só o barro, né? Isso aí, com certeza, tem muitas possibilidades. E a gente também faz o teste do secador, que é para ver a influência, né, do calor, né, do sol, na secagem dos adubos. Então, como é que é? Se secar na sombra é melhor do que secar no sol, né? A gente faz esses testes, tá? Para a gente poder levantar essas hipóteses aqui, né? Qual que é a influência do calor na matéria, né? Se o processo de secagem ao sol é melhor do que a sombra, tá? E aí a gente vai problematizando, né, as primeiras construções, etc. A gente propõe também a construção de uma maquete, porque não dá para construir uma casa, às vezes até dá, mas, né, se não der, a gente propõe a construção de uma maquete com bambu, aqui, né, simulando o pau a pique, então seria um bambu a pique, essas tirinhas aqui seriam de bambu, e aí fazer a massa, né, para ser colocada aí nesse entrelaçado. Ô, Bia, você está caladinha, você quer falar um pouquinho sobre essas Não, só técnicas? acrescentar um pouco que a bioconstrução, ela prioriza sempre a gente dar preferência aos recursos locais, né? E naturais também, né? Então, a gente sempre perceber nos ambientes que a gente está ocupando o que tem maior abundância para a gente poder selecionar qual técnica que vai ser melhor para a gente poder bioconstruir, né? Então, é igual aqui o pau a pique ou o bambu a pique, porque em Extrema é uma região que tem bastante plantação de bambu. Então, o bambu a pique é uma técnica super bem-vinda para ser aplicada aqui, né? E a outra questão também de que quando a gente for bioconstruir, é sempre importante a gente fazer a fundação da casa um pouquinho mais alta, normalmente é 30 centímetros acima do solo, e os telhados também com os beirais mais compridos, para proteger melhor da água da chuva, né? Para proteger melhor a construção. Evitar que o barro molhe, que o tijolo molhe, etc. Né? Isso mesmo, Bia. E isso é bem legal, porque isso tem a ver com essa ideia da tecnologia ser reaplicável, né? E ser apropriada de acordo com o contexto. Né? Então, assim, se tiver muita madeira, você pode usar mais a madeira, ou pedra, você vai usar mais a pedra, né? E se tiver, então, os recursos locais, isso é o princípio da bioconstrução, né? Aproveitar os recursos locais para fazer um buraco bem pequenininho no planeta Terra, né? Enfim, isso mesmo. Aqui na agroecologia, né, a gente trabalha com também várias possibilidades de interlocução, né, com a geografia, com a biodiversidade, com a história e a geografia, pensando assim, né, e também com a sociologia, pensando também na agroecologia como um movimento social, né, de luta pela terra, enfim, e dá para trabalhar com várias, assim, na verdade, nessa cartilha a gente explora mais a composteira, né? Então, a gente sugere a construção de uma mini composteira na escola, ou mesmo uma composteira se tiver um local apropriado para ser desenvolvida na escola. É bom que a gente pode
utilizar essa composteira, né, para poder jogar os restos, né, de vegetais e, enfim, lá da merenda, por exemplo, né, e os próprios estudantes, eles podem se envolver, né, na manutenção e no manejo mesmo dessa composteira. Então, é super interessante. A gente discute um pouco sobre a questão da agrofloresta, né, relaciona esse conceito com o de biodiversidade, e aí a gente faz aquela atividade, né, que eu falei para vocês que a gente fez no Museu do Diamante, que é demarcar uma área, né, e contar quantas espécies de plantas, e também se você tivesse insetos, né, pequenos animais e tal, para a gente poder entender que a diferença entre, né, que o sistema agroflorestal ele procura imitar uma floresta, e que a floresta ela tem muito mais biodiversidade do que uma monocultura. Então, esse é um exemplo, né, que a gente dá, a gente faz essas perguntas para problematizar um pouco sobre a questão da biodiversidade, né, dentro dos sistemas agroflorestais e das monoculturas, e volta com a abordagem lá dos solos, né? O que um solo, por exemplo, que está perto de uma nascente que foi totalmente degradado, né? O que ele pode ocasionar? Então, a gente trabalhando com os processos de eutrofização, lixiviação, né? E também falamos sobre os ciclos dos materiais da natureza, como que a serrapilheira, por exemplo, que está dentro de uma compostagem, ela faz exatamente esse papel de proteção mesmo, né, desse solo superficial, tão importante. A gente também toca na ideia, né, do lixo, justamente para poder pensar em como que a gente pode reduzir um problema grave do lixo, que é né, o lixo orgânico, através da construção de uma composteira, né? Então, na composteira, a gente sugere esses materiais aqui. Você quer falar um pouquinho, Bia, dessa prática que a gente desenvolve? Então, essa composteira, desses materiais que estão sugeridos, é para fazer a mini composteira, né? Então, você utiliza garrafa PET, e você vai utilizar 2 garrafas PET, e aí, em uma garrafa PET você vai cortar o fundo dela, e a outra você vai cortar a parte de cima. E aí você vai encaixar essa parte de cima que você cortou na parte do fundo. E aí você vai acrescentar areia, o resíduo orgânico, né? E a parte seca, matéria seca. Então, só uma parte de resíduo orgânico para 2 de matéria seca. Depois você vai fechar com uma meia de nylon ou um paninho com furinhos bem pequenos, assim. E vai fechar colocando um elástico, né? Para fechar, grudar assim em cima, né? Vamos ver como é que vai ficar. Fica assim, ó. E aí o interessante da composteira é que você pode adaptar ela de diversas formas, né? Então, por exemplo, se você tem um quintal com terra, você pode fazer um buraco e ali ser a sua composteira. Aqui no contraponto, como a Lu mostrou, uma das comunitárias aqui ensinando como é que faz a composteira, um minhocário, no caso, que foi construído com bloquete, aí faz um fundo assim, né? E aí vai depositando um resíduo ali junto com a matéria seca. Só que eu já adianto que esse minhocário que a Silene, no caso, estava explicando como é que faz, ele não deu muito certo aqui, porque esse fundo com bloquete, ele tornou aquele ambiente muito quente e as minhocas não ficaram ali. Mas aí uma outra possibilidade também de composteira caseira é você fazer ela com baldes de manteiga. Então você vai pegar 3 baldes de manteiga, e aí no primeiro balde você vai encaixar aquele registro de filtro de água. Né? Uhum. Isso. Aí você vai colocar a tampa do balde, você vai fazer furinhos, depois você vai encaixar o segundo balde com uma tampa também, com a tampa dele também com furinhos. E aí no primeiro balde é onde você vai depositar o resíduo orgânico com a matéria seca, né? Depois esse resíduo vai passar para o segundo balde e ali você pode colocar, no primeiro você pode colocar a minhoca,
E a minhoca vai gerando humus, que vai para o segundo balde, e no terceiro balde é onde vai cair o chorume, né? Que é que vem do resíduo orgânico. E aí você pode ir adaptando. Existem composteiras que você também compra na internet, que elas já vêm já a caixa pronta, tudo pronto, né? Mas aí você pode ir adaptando de acordo com os materiais que você tem disponível. É. E é legal que esse chorume depois ele é matéria-prima para fazer o biofertilizante, né? Isso. É. E aí Aí, o legal também, lembrando dessa ideia do biofertilizante, que a permacultura propõe sempre que a gente feche os ciclos, né? Então, aí a gente está dando um destino para os resíduos orgânicos, que aí vai gerar o biofertilizante. Se você tiver uma horta, você vai colocar esse biofertilizante na horta, produzir alimento, e aí o alimento vai para a cozinha, que volta a ser resíduo orgânico, e assim vai. é, Então, isso é bem interessante que a permacultura propõe, que a gente se integre é, aos ambientes e também feche os ciclos, né? isso, então a própria ideia de sistema fechado, sistema aberto, né, que são conceitos importantes aí da ciência, também podem ser explorados justamente nessa ideia de ciclos, né? Aí a gente também faz algumas problematizações dos tipos de materiais que não podem ser colocados na composteira, a ideia, né? Por que não pode tampar a composteira? Que tipo de estrume pode ser utilizado, né? Em função da concentração de nitrogênio que tem cada um. Você tem que, né? Como é que chama? O pessoal fala que precisa curtir, né? O estrume, deixar ele no tempo e tal, para ele poder curtir. E, então, o que isso significa exatamente? Qual que é a ação do calor, né? Para onde que vão, enfim, aquelas larvinhas, etc., né, depois que se passa um determinado tempo, elas já também cumpriram o seu ciclo, já voaram, já, né, viraram os bichinhos, já saíram né, daquele resíduo, e aí ele pode, então, ele está pronto para ser utilizado, né, na composteira, né, às vezes até tem gente que usa na horta diretamente, né. A gente faz aí uma explicação e a gente pede que eles façam um registro. Isso também é uma das etapas muito importantes assim, né, da atividade investigativa, de você registrar as observações que você faz. Então, na composteira, esse processo da composteira ou da mini composteira na escola é muito legal para poder desenvolver na perspectiva do ensino de ciências por investigação. Que a gente pode começar fazendo essa problematização, né, de para onde que vai esse lixo orgânico que a gente produz, se a gente mistura ele com outros materiais, né, que são resíduos, que podem ser reciclados, a gente transforma todo esse material em lixo, de fato. Mas se a gente dá um outro destino mais interessante para esse material orgânico, então, né, a gente começa fazendo essa problematização, né, podem levantar hipóteses, né, por como que esse material, né, enfim, a casca de ovo, o talo de couve, etc., como que ele se transforma simplesmente, né, no adubo? O que acontece? Como é que, né, não é uma coisa mágica. Então, com esse problema na cabeça, é possível que os alunos desenvolvam as suas hipóteses, testem essas hipóteses, acompanhem, né, os processos de transformação física, química e biológica que estão acontecendo lá, né, na composteira ou na mini composteira, façam as suas anotações ao longo de um determinado período para eles poderem comparar, né, tirar conclusões, descartar algumas hipóteses, corroborar outras hipóteses, né? E, enfim, a partir dessa sistematização, através dessa tabela, né, desse quadro, é possível, então, que eles comuniquem de uma forma mais interessante os seus argumentos, né, e as suas conclusões, e, portanto, chegando a uma explicação para o problema inicial que foi levantado lá, né, assim, como é que simplesmente vira adubo os restos, né, orgânicos que a gente joga lá no lixinho da composteira. Então, todo esse processo, né, que é bem característico do ensino por investigação, ele é muito interessante ser feito com esse trabalho com a composteira, né? E aí depois
a gente vai trabalhando, né, com essas outras hipóteses que podem ser levantadas a partir, né, do trabalho com a composteira. Então, a questão do cheiro, né, do chorume, das características que são mais observáveis, né? Por que a gente pica? Quanto menorzinho a gente picar esses alimentos, né? Então, o talinho de couve, quanto menorzinho, né, é melhor para o processo de decomposição. Quem que vai desenvolver esse processo de decomposição? Então, trabalhar também com os micro-organismos, né? E também com outros organismos que são decompositores, né? Alguns insetos e tal. Trabalhar com o papel da minhoca, né? Na aeração e tal. E aí, a gente, assim, eu gosto muito dessa atividade da composteira pelas possibilidades que ela tem, assim, de trabalho. A Beth também, né? Uma tecnologia social que é muito utilizada. Aí, no contraponto, não sei se você quer falar um pouquinho também, Bia, assim, praticamente toda a comunidade, ela instalou, né, a bacia de evapotranspiração nas suas casas, é uma comunidade rural, né, então não tem saneamento básico, e aí, então, o esgoto se torna um problema, né, especialmente porque está ali perto também a sua fonte de água, né, para você consumir, etc. Então, não sei se a Bia quer falar um pouquinho só desse processo de interação da comunidade aí, que abraçou mesmo esse projeto de saneamento básico, né, através da BET. Ô, Lu, só antes de eu falar aqui, eu vi que no chat a Ivane tem uma dúvida aqui. Para compostagem, se pode colocar todos os tipos de lixo orgânico. Não, Não pode é falar, Bia. indicado. Não é indicado colocar casca de limão, de laranja, mas no caso aqui, aqui no contraponto, na nossa composteira, a gente acaba colocando porque a gente meio que dá um destino para esse resíduo. Mas não é indicado colocar cítricos, né? Na Porque composteira. você vai acidificar o solo, né? A não ser que depois. E aí, assim, se você acidificar o solo, depois você tem que neutralizar, às vezes, com um produto químico, que não é o seu interesse, né? Uhum. Então, assim, muitas pessoas, inclusive, fazem, assim, né, das cascas de limão, de laranja, etc., acabam fazendo produtos de limpeza, ou às vezes, né, dando um outro destino. Mas, assim, haja produto de limpeza também, né, gente? Porque, então, tem tudo isso que precisa colocar, assim, na balança mesmo, né? A única coisa que a gente acha importante é não jogar especialmente o resíduo orgânico no lixo comum, porque aí você está contribuindo para esse problema ambiental grande que é o chorume, né? Que é o grande problema do lixo. Agora, uma coisa bacana, assim, se você tem animais, etc., também não evitar jogar resto de comida, sabe? Temperada com gordura, carne, porque certamente você vai atrair animais, né, que vão lá e tal, para poder, né, se alimentar desses restos, e isso não é legal, então você vai atrair, né, barata, sei lá, enfim. E aí, então, é preferível, então, você jogar isso para os animais, né, para o cachorro, as galinhas, etc., para essas criações, né? Tudo bem? É que eu não estou vendo o chat, então não Não, consigo agora acompanhar. acho que rolou. Ivone disse que entendeu aqui. Fechou, gente. Qualquer dúvida pode falar que eu tô vendo o chat aqui e a gente vai conversando. Aham. Quanto a Beth aqui no contraponto, né? Ela tem, como a Lu disse, né? Tá presente aqui em todas as casas. Anteriormente, antes da implementação da Beth, né? Muitas pessoas aderiam à fossa séptica ou o esgoto a céu aberto mesmo. O que não é uma boa alternativa, assim, porque a fossa séptica ela vai enchendo, enchendo, e chega uma hora que ela não faz um processo, não é um processo ecológico, né? Assim como a Beth pode propor, né? Porque vou explicar como é que funciona a Beth, né? Você vai fazer um buraco com uma profundidade de 1,20 m, mais ou menos. E aí, nesse buraco, você vai chapiscar com cimento.
E depois você vai utilizar a técnica de ferro-cimento, que é você pegar uma tela tipo tela de galinheiro, de viveiro, assim, com o menor buraquinho possível. Você vai colocar essa tela nesse chapisco, depois passar uma outra demão de cimento. E é importante que você faça o fundo desse buraco bem grosso. Depois você faz um encaixe pro cano, e encaixa em um cano de 100 milímetros, junto com o joelho, né? Encaixa o joelho e o cano. E aí depois você vai fazer uma manilha com os pneus, fazendo essa fileira como está na foto aí, fazendo uma fileira de pneu, e é importante que não tenha espaço entre esses pneus, que eles fiquem bem apertadinhos para poder fazer uma boa filtragem. E também para favorecer esse ambiente anaeróbico, né, para as bactérias anaeróbicas fazerem o processo de decomposição dessa matéria orgânica nesse primeiro momento, né? Isso. E aí depois você vai pegar o entulho de obra e colocar até a linha da onde está o pneu, né? Depois você vai colocar uma camada de cascalho, depois vem a camada de areia e por último uma camada de terra. Essa camada de terra é importante que ela seja, que ela vá até um pouco acima do nível do chão, para depois você plantar as bananeiras e também para proteger de enchentes, né? No contraponto, a gente fez até em volta, uma borda com bloquetes, assim, também, para proteger melhor das enchentes. E aí, no final, você vai plantar as bananeiras, né? E ali vai acontecer um processo de evapotranspiração. E ela vai filtrar as águas que a gente chama de água negra, né? Que são as águas que vêm do sanitário. Isso. Esse é um procedimento, uma técnica, uma tecnologia social indicada para as águas do sanitário, né, Bia? Isso. E para as águas cinzas, que a gente chama, né, do chuveiro, das pias, da cozinha, etc., tem outras tecnologias que também são muito interessantes, como, por exemplo, o filtro biológico. Não tem nessa cartilha, mas ele também é uma técnica bem bacana, né? Que tem esse princípio de filtração também, né? Com 3 tanques que vão filtrando essa água que chega, né? Enfim, do banho, do chuveiro, da pia, e no último tanque a água já sai praticamente toda ok, limpinha, né? Sim. Tá E até para outra criar. possibilidade. Isso. E outra possibilidade é o círculo de bananeira também. Esse círculo de bananeira a gente até fez no quintal do museu, né, Lu? Fizemos. A prática. E aí você vai fazer um buraco na terra ali, e aí você vai colocar, indo por camadas primeiro você vai colocar brita, aí colocando galhos menores, e aí depois galhos maiores, e aí preenche com a terra e depois planta as bananeiras. E ali você vai fazer um encaixe também, né? Do cano que vem tanto do tanque ou da cozinha, né? E ali ele vai fazendo o processo da filtragem. É. O interessante, assim, que em termos de educação científica, dá para a gente trabalhar muitas questões, né, enfim, de destinação do esgoto, saneamento básico, dá para trabalhar com a questão da reutilização de materiais, né, porque o entulho de obra é um problemão, né, e o pneu também é um problemão, e ele, então, tem um destino aí mais interessante, mais adequado, né. Podemos trabalhar com a ação dos micro-organismos, né, com a questão da fotossíntese, da transpiração das plantas, né, da evapotranspiração, dos processos aeróbicos e anaeróbicos, né, de decomposição dos nutrientes. Podemos trabalhar com poluição do solo, poluição das águas, né, do lençol freático. Então, tem muitos conteúdos científicos que dialogam muito bem aí com a Beth, além de, né, trabalhar com processos, por exemplo, como injustiça ambiental, né, para a gente problematizar como que o saneamento básico, né, como que ele enfim, distribuído na nossa sociedade, né, e as populações rurais, em geral, elas sofrem muito com esse problema, né, do saneamento, populações rurais, periféricas, né, sofrem muito com esse problema do saneamento, né. Então, são questões que a gente pode levantar também.
Aí a gente pergunta aqui sobre a questão do pneu, fala um pouco como que faz, né? E também, aqui a gente sugere a realização de uma maquete, porque quando a gente faz a maquete, é uma forma de você representar esses processos, então fica muito mais claro, né? E a gente consegue identificar onde acontecem os fenômenos, dar nome para esses fenômenos, e por que eles acontecem dessa forma, né? Então, essa maquete que foi construída pelos estudantes, né, de ciências biológicas, ela, inclusive, está no acervo didático, que é um outro projeto que a gente desenvolve lá no curso de biologia, onde a gente disponibiliza os materiais para serem emprestados, né, para os professores da educação básica, para os nossos estudantes, estagiários, pibidianos, residentes, etc., né? Então, é bem legal também a gente trabalhar com maquetes, né? É um tipo de recurso didático que eu gosto muito, assim, especialmente quando ele é feito pelos próprios estudantes, né? Aí a gente fala um pouco sobre a questão da transpiração das plantas, né? E sugere um experimento que é bastante conhecido até, né, que é o experimento de evapotranspiração, em que você vai, assim, sufocar, vamos dizer assim, as folhinhas, você vai prender as folhinhas com um saco plástico envolvido ali, uma fita, né, para que ela vai fazer esse processo de transpiração, então a gente começa a explorar esses conceitos, né, de transpiração, de evapotranspiração, né, e de fotossíntese, enfim, né, com os estudantes, né. Bom, gente, nós até temos aqui o aquecedor solar de baixo custo, acho que a gente dá para falar rapidinho, só estou preocupada um pouco com o horário, não sei se também, né, tem perguntas e tudo. Então, a gente vai passar, assim, bem rapidinho nessa parte do aquecedor, que também, assim, é uma tecnologia social super importante, que dá para discutir muitos temas importantes, como a questão das matrizes energéticas, né, da sustentabilidade da energia limpa, né, trabalhar com economia doméstica, e vai usar muito conceitos de física, né, termodinâmica, hidráulica, cinética, densidade, volume, pressão, de matemática, né, e também da biologia, né? A própria questão da reciclagem, da queima de combustíveis fósseis, etc. Tá? Então, Bia, quer falar rapidão aí sobre a confecção do aquecedor? Pode ser. Então, o aquecedor ele vai utilizar a energia solar para poder aquecer a água do chuveiro. O aquecedor ele é composto por algumas partes, que é a placa coletora, que é uma placa de PVC. Elas vão ser responsáveis por aquecer a água através da energia do sol, né? Aí tem o reservatório, que é um tonel de plástico. Não sei se tem a foto dele Aqui, completa. Aqui, é um tonel grande assim, e esse tonel vai ser revestido por uma manta, que é um isolante térmico, né? E aí nesse tonel também vão ser feitos alguns furos para conectar os canos que vão se ligar com a placa coletora, né? E com o reservatório e o chuveiro. E também tem um misturador, que é um sistema hidráulico que vai conectar o chuveiro com o reservatório. E aí, nessa montagem, primeiro vão ser colocadas as placas, né? E também o suporte do aquecedor. E aí é importante que esse aquecedor seja colocado na parte mais alta do telhado e sempre apontado para o norte, que é onde tem maior incidência de raio solar. E aí vai ocorrer um processo assim, da energia solar incidir na placa. E aí a água que está no reservatório, a água fria que está no reservatório, vai descer para a placa. Aí, conforme vai aquecendo a água, essa água vai subindo através da placa, vai passar por aquele cano igual está certinho aí, voltar para o reservatório, e do reservatório vai para o chuveiro. Dentro do reservatório também tem uma boia, e nesse reservatório também é feito um furo no meio para poder fazer manutenção e lavagem. E aí isso contribui muito, né, para também economia de energia,
você aproveitar aí uma energia natural, né? E diminuir a conta de luz, no caso, também. Igual aqui no Contraponto, a gente acabou de finalizar um projeto que foi a disseminação dessa tecnologia em algumas casas aqui. E muitas pessoas aqui, por exemplo, não têm nem o chuveiro elétrico, e aí elas esquentam a água no fogão a lenha e tomam banho de canequinha. E através dessa tecnologia, agora está sendo possível elas terem banho em casa, através do aquecedor solar, e um banho quente também. Nossa, aí, ó, eu acho que esse exemplo fechou muito bem assim o que a gente, né, queria discutir sobre essa questão das tecnologias serem sociais, né, nesse sentido, assim, existe um problema real que as pessoas não tomam banho com água quente, né, um banho de canequinha. Então, essa tecnologia social, utilizando materiais super, assim, acessíveis, baratos, né, ela proporciona, a partir do uso de uma energia limpa, né, que é o sol abundante na nossa região, proporciona, então, aquecer essa água, e a gente, na escola, pode trabalhar com um monte de coisas, né, com a ideia de densidade, porque a água quente vai ficar em cima do reservatório, né, com a ideia de capilaridade, porque essa água quente ela vai subir por capilaridade lá, né, para o reservatório, com a questão da gravidade, né? Precisa estar mais alto, no ponto mais alto do telhado, para a água poder descer para o chuveiro, né? E vários outros conceitos assim que a gente pode fazer relação com, né, com a ciência. Ó, aqui estava o esqueminha todo para a Bia poder falar, mas ela falou perfeito, isso mesmo, né? Aqui tem um experimento, né, para poder falar sobre a questão da densidade. Então, você colore a água quente, a água fria, e depois, né, então, você vai esquentar uma água, né, e aí quando você coloca nesse recipiente, que é possível de tirar, né, com uma plaquinha de isopor, aí você vai ver direitinho que a água quente fica por cima e a água fria por baixo, né? Então, mostrando um pouquinho essa diferença de densidade. Depois... Aqui até rapidinho, Lu, só uma ideia também, que quando eu fui trabalhar com as crianças aqui, tentar aplicar um pouco dessas atividades da cartilha, quando eu fui trabalhar essa questão da densidade da água, eu fiz a brincadeira do morto-vivo, e aí eu adaptei quando o morto, a hora que desce, a água fria, então a hora que eu falava água fria, desce, eles abaixavam e a água quente sobe, então eles subiam. Então, Legal. também é uma possibilidade de trabalhar com as crianças. Para crianças menores, né? Muito bom, Bia. E esse experimento, para finalizar, né, sobre capilaridade, que também é bem conhecido, com pétalas de flores brancas, né? E aí você põe corantes naturais, e aí coloca lá, o caule vai, por capilaridade, né, essa água vai subir para o caule, vai colorir literalmente as pétalas das flores. Então, é possível a gente fazer um pouco dessa discussão sobre o conceito de capilaridade. Bem, gente, aí eu finalizo aqui a apresentação, né, da cartilha, só falando um pouquinho, né, sobre essa possibilidade de trabalho com as tecnologias sociais da permacultura. E eu acho que, assim, na escola é muito interessante trabalhar na perspectiva da ciência, tecnologia e sociedade, né? Pensando que existem muitas controvérsias na relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade, é legal entender a permacultura como uma possibilidade, assim, de jogar luz para essas controvérsias, especialmente a controvérsia que coloca um dilema dado o mundo capitalista entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental, né? E a possibilidade da permacultura de repensar um pouco como é que a gente está habitando o planeta Terra, né? Então, eu acho que é bem legal, a permacultura favorece, né, essa problematização das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, e essa cartilha a gente pensa que se, né, for trabalhada de maneira intencional, né, com uma intencionalidade bacana, é possível de adaptar, por exemplo, para abordagens como, por exemplo, o ensino de ciências por investigação, viu? Então, aí, eu e Bia estamos disponíveis para trocar alguma ideia, se vocês tiverem alguma pergunta ou, né, quiserem fazer algum comentário, a gente está à disposição. Ah, Orlandina aqui. Deixa eu ver aqui, Orlandina.
Quando eu morei com a minha avó, lá o banho era água esquentada e colocava dentro de um balde e pendurava numa madeira do banheiro. É uma outra possibilidade de adaptação, né? Mas aí você tem que esquentar a água e tudo, né? Com aquecedor solar, você não gasta nem o gás para você poder esquentar a água, né? Então tem essa possibilidade mesmo. Tá bom? Ah, muito bom, Luciana, Beatriz. Muitas contribuições, provocações. Eu estava procurando aqui no site a cartilha, mas não achei. Ah, sim, ela está em publicações dentro, ela está em vários lugares, mas dentro de Tá. publicações, ela é a primeira publicação, né? Diálogos Diálogos. entre Ok, educação e permacultura, formando professores para a sustentabilidade. bacana. Não, Essa. muito legal o material. A gente, né, no grupo de pesquisa, a gente tem olhado para os materiais, para as cartilhas que foram produzidas pela UFV, né, pela Educação do Campo, mas, nossa, de você ser muito completa, muito Nossa, que rica, isso! muito... Não, sério, assim, acho que, por exemplo, o Pablo, que está fazendo pesquisa, ele não teve acesso ainda a essa cartilha, eu vou já mandar para ele, porque aí dá Ah, que também legal. outro contraponto, apresentação também, acho que é importante, né? Vocês colocam essa, né, sistematização e problematização, Isso. exemplos, experimentos, muito maravilhoso. É porque a nossa ideia é justamente o público-alvo, né, dessa cartilha são os professores, né? É, Então nossa, tem esse cuidado assim de tentar fazer atividades mais práticas, né? E fazer perguntas para os alunos raciocinarem, pensarem. Mas você vê que não tem assim um formato de ensino por investigação ou de, sabe? E a gente pretende no futuro até fazer isso de uma forma né? Enfim, mais bonitinha. mas já tá muito bonitinha, mas sempre pode ficar melhor, mas tá muito bacana. Bom. Não sei se mais alguém quer perguntar. A Ivane falou que muito lindo e rico o trabalho de vocês. Obrigada, Ivan. Parabéns. Tem muita gente que às vezes não consegue falar, mas manda mensagem, né? Uhum. Teve também várias pessoas que não conseguiram aceder pelas chuvas na região por trabalho, mas a aula depois será disponibilizada para todos e todas Ótimo. poderem apreciar o trabalho. No grupo eu já compartilhei os links que vocês colocaram aqui. Tá, E joia. Estamos à disposição para trocar ideias e, né, a Luciana possibilidades. quer falar. Pode falar, Luciana. Oi, tudo bem? Tudo Eu bem, sou a Luciana? Xará. É. Então, nossa, gente, esse material de vocês é esplêndido, realmente muito bonito e muito de fácil entendimento para os professores, né? Então, eu acho que é realmente muito legal, né, disponibilizar material assim. E vocês pensam de fazer uma cartilha 2, uma continuação com mais atividades assim para os professores? Então, Luciana, sim, a gente tem um projeto aí em mente, né, para 2021, mas aí não seria uma cartilha, não, seria um livro mesmo, assim, Ah, e aí já com uma perspectiva mais consistente da educação científica, que é a situação de estudo, né? Que é uma inovação curricular. Aí os professores de todas as áreas vão sentar no início do ano, planejar durante um ano inteiro como que eles podem desenvolver atividades interdisciplinares na escola. É uma utopia, né? Mas a gente não, acha é que lindo! Tomara que não seja uma utopia, por favor, tão necessário também. Mas a gente acha que isso pode ajudá-los, né, a se programar, a se planejar, porque muitos deles fazem, por exemplo, feiras de ciências, né, no final do ano. Então, se essa feira for planejada com antecedência, de uma maneira mais interdisciplinar, pode ser bem legal, assim, né, que várias áreas do conhecimento contribuam, né, para entender a permacultura e essas tecnologias sociais de forma mais ampla. Né? Muito legal. E o lugar que você mostrou primeiro, que vocês fizeram aquela vivência com os alunos, você falou que tinha um ecólogo lá?
Não, na verdade, a disciplina que deu origem a essa cartilha, né? Que foi conduzida por 3 professores. Eu, que sou da área de educação, tenho formação em biologia, mas é uma formação inicial e depois me especializei em educação. E tem mais 2 professores, um da área de botânica e outro da área de ecologia, né? Que é a professora Maíra. Tá, é porque eu sou ecóloga também, fiquei pensando, será que eu conheço? E a Alessandra também bom, na verdade, eu acho que são todos biólogos, né? Não são ecólogos. Não, então não. Mas o Euro é ecólogo. Às vezes você conhece o Euro. O Euro é ecólogo, da Mayan, o Euro da Mayan. A Mayan fez aqui, né, uma aula com vocês, e o companheiro dela é ecólogo mesmo. Então, bom, talvez. Talvez você o conheça. É que tem poucos, né, assim, espalhadinhos no Brasil, aí você sempre fala, eu conheço fulano, eu também. É verdade, o Euro acho que formou em Belo Horizonte, né, no UniBH. Lá tem. Eu não sei, eu agora não, eu achava que ele era geógrafo. Não, ele é ecólogo. Tem poucas faculdades de ecologia. Isso mesmo. Tem em Rio Claro, que foi onde eu fiz, tem lá em BH, tinha uma no Nordeste, que eu não sei se continuou, se fechou, já não tenho mais notícia, acho que tinha uma no Vale do Paraíba também. Mas é isso só. Isso mesmo. Então mas é isso, Luciana. Obrigada aí pelo depoimento. Que bom, a gente fica feliz, né? Eu que agradeço, obrigada. Muito bom. Muito obrigada, Luciana Reles, né? Luciana Rezende. Só lembrando aqui que tem a lista de presença para colocar aqui no chat, que o Jamerson vai recolhendo essa lista para depois, né, poder emitir certificado. A gente já está chegando para os finais do curso. E, que aula maravilhosa, Luciana. Que bom, Félia, obrigada pelo convite, viu? Muito bacana, tem que divulgar mais esse trabalho, porque é muito interessante. Então, conto com vocês aí, gente, para divulgação. Claro. Luciana, pode falar. Eu queria falar também da Beatriz. Gente, que graça essas suas alunas. Ela é uma fofa. Meu Deus, elas são espetaculares, assim, você também, porque elas são espetaculares, mas você de professora também, porque senão também elas não... Que nada! Espetáculo, né? Mas, nossa, gente, que show, viu? Pois é, viu, Bia? Muito obrigada, valeu demais aí, assim, foi muito bom estar trocando com vocês, compartilhando dessa experiência, e para mim, assim, nossa senhora, foi um presente nessa trajetória universitária, assim, mudou totalmente a minha concepção, assim, de como ocupar a universidade, assim, acho que todas as práticas sempre foram um grande rebuliço interno, assim, desde, acho que eu conhecia o projeto, foi na Semana da Biologia, né, que foi também, coincidentemente, quando eu estava conhecendo a permacultura e veio esse evento, assim, e, nossa, é sempre muito bom partilhar, assim, dessas experiências, porque é outra forma, né, da gente estar ocupando a universidade, da gente estar trocando com as pessoas, assim, acho que é muito interessante. A universidade e o mundo, né, Bia? Exato, Não, é muita vontade de conhecer o projeto lá, né, no território. É lindo, contraponto. Nossa, sou fã. Também, gente. Tem que me conhecer aqui, que é uma experiência bem incrível também. Acho que vale a pena. E muito interessante, assim, toda essa troca de saberes, né? Acho que a permacultura, eu te falando, o bichinho da permacultura, quando pica a gente, é um caminho sem volta, né? E aí começam essas trocas, assim, que vai formando essa rede de conhecimentos, assim, que só vai se ampliando. E eu agradeço demais aí pela oportunidade de estar trocando hoje aí com vocês e compartilhar todas essas experiências. Nós que agradecemos, Bia. Igualmente. Fica onde o projeto mesmo? Em Congonhas do Norte. Em Congonhas do Norte, no distrito de Extrema. Que bom, vamos nos organizar. Quando, né, depois, né, vai ter um pós-curso, se tudo der certo, a gente vai atrás para a gente poder conhecer os lugares, né? A gente já viajou pelo Vale inteiro, né? Fomos para São Gonçalo, estivemos, né?
em Turmalina, na região de Atucave, estivemos em Genipapo, Badaró, com a Vivi, agora em Congonhas do Norte. Nossa, muito bom. Muito bom. Falta agora ver, sentir. Mas, enfim, para o que a gente tem nesses momentos, já é ótima oportunidade de estar em contato com pessoas com experiências, né? Pessoas, instituições, né? Com experiências tão ricas, comunidades também tão fortes. Isso mesmo. Contar, queridos e queridas, Luciana, você quer falar umas últimas palavras, Bia? Quero mesmo agradecer a oportunidade, como a Bia também me sinto assim, né, bem honrada de fazer parte desse projeto, e também fui picada pelo bichinho aí da permacultura, e acho super legal a gente investir, né, na academia em aprofundar essas discussões, né, que eu acho que ainda são muito incipientes, assim. Então, é muito bom a gente ter esses espaços, né, de discussão. Amanhã vai ter o Se Integra, né, com a mesa redonda. Quero assistir e aprender mais. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Bia? Obrigada, a gente agradece aí por toda a troca, por toda a partilha. E estamos aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer oportunidade que vocês tiverem de poder nos contatar, estamos aqui. Não se esqueçam, gente, de se inscrever lá no canal, de se registrar no site, fazer tudo que vocês puderem fazer aí. Claro! A gente agradece. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Obrigada por sua participação. Vou interromper aqui a gravação. Eu quero uma escola no campo, que não tenha cercas, que não tenha muros, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro, onde iremos aprender a sermos construtores do futuro.